Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos à nossa última aula sobre direito de propriedade. Vale lembrar que estamos estudando o principal, o mais importante direito real, que está enumerado no inciso 1 do artigo 1225 do Código Civil. Na última aula, nós aprendemos que, às vezes, essa propriedade ela é exercida sobre uma mesma coisa por duas ou mais pessoas. E quando isso acontece, chamamos de condomínio. Então, o exercício do direito de propriedade sobre uma mesma coisa por duas ou mais pessoas, nós chamamos de condomínio. Vimos que esse condomínio chamado pelo Código Civil, a gente chama ele de condomínio em geral. Estudamos todas as regras a respeito desse condomínio em geral, mas precisamos também conhecer um outro tipo de condomínio, que é o condomínio edilício. Condomínio edilício não deixa de ser a divisão do direito de propriedade de uma mesma coisa por duas ou mais pessoas, mas há uma caracterização dessa divisão da propriedade muito mais pontual, muito mais específica do que acontece no condomínio em geral. Por quê? No condomínio edilício, eu tenho a possibilidade de exercer posse e propriedade de forma exclusiva, de forma plena, sob uma parte que a gente chama de parte integrante ou parte exclusiva daquela edificação, e a comunhão, ou seja, a divisão da propriedade, ela recai especificamente em relação a algumas áreas, em relação ao que a gente chama de partes comuns. Antes de avançarmos, precisamos compreender que e sabemos já que toda vez que nós temos uma lei especial, toda vez que nós temos uma lei tratando especificamente sobre determinado assunto, essa lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, o Código Civil, ele disciplina o condomínio edilício, porém, ele possui, o condomínio edilício, ele possui uma legislação própria, que é a 4.591 de 64, apesar de ser uma lei antiga, é uma lei que ainda vigora e é uma lei que ainda é utilizada para regular as relações, então, entre condôminos em condomínios edilícios. No que essa lei for omissa, então eu aplico as regras do Código Civil, que são as que iremos estudar a partir de agora. Bom, o condomínio edilício, ele geralmente recai sobre uma edificação. Edificação essa que tem como propósito unir ou estar ali em conjunto uma quantidade grande, uma quantidade maior de pessoas. Diferente um pouquinho lá do condomínio em geral, porque no condomínio em geral, a gente até vai ver o exercício desse direito de propriedade por algumas pessoas, mas geralmente a quantidade de condôminos no condomínio em geral é uma quantidade menor. Então eu tenho lá 2, 3 herdeiros exercendo propriedade sobre uma mesma fazenda, eu tenho lá 3 amigos que exercem propriedade sobre o mesmo terreno. Então, no condomínio em geral, normalmente a quantidade de condôminos ela é menor. Já no condomínio edilício, a característica do condomínio edilício é você concentrar o máximo de pessoas em uma mesma edificação. Então, eu tenho como objetivo utilizar um pequeno espaço geográfico e fazer com que várias pessoas usufruam daquele mesmo espaço através desta edificação. Então, o condomínio edilício é aquele prédio em que eu tenho lojas, é aquele prédio em que eu tenho apartamentos, é o prédio em que eu tenho escritórios. Então, são aquelas edificações em que eu tenho partes totalmente individualizadas, eu tenho partes totalmente destacadas umas das outras, em que vai haver o exercício da propriedade de forma exclusiva, mas eu também tenho partes que são partes chamadas
de comuns, em que as pessoas irão e se utilizarão dessas partes em comunhão. Então eu não tenho uma piscina para cada um, eu não tenho uma área de lazer para cada apartamento, eu não tenho um elevador para cada escritório. Então isso tudo precisa ser dividido e é nesta divisão que se caracteriza o condomínio edilício. Bom, como é que se constitui um condomínio edilício? Então um condomínio, para ser condomínio edilício, ele precisa ser criado, elaborado, aprovado e registrado a partir de uma convenção de condomínio. Então, a convenção condominial, ela é o documento constitutivo desse condomínio edilício, é onde se farão constar todas as determinações com relação à destinação daquele condomínio, se ele é residencial, se ele é comercial, quais são as características, qual a quantidade de unidades, né? A quantas pessoas essas unidades elas poderão ser oferecidas. Então, tudo que se relaciona à base, ao fundamento daquele condomínio, daquela edificação, precisa constar da convenção condominial. E dentro desta convenção condominial, como uma disposição obrigatória determinada pelo Código Civil, eu preciso encontrar o regulamento ou o regimento interno daquele condomínio, que são regras que serão mais pontuais, regras que ditarão mais sobre a rotina, mais sobre o dia a dia dos condôminos, né? Que farão constar, né, a forma ou utilização, principalmente daquelas áreas comuns. Então vamos começar estudando a convenção de condomínio, ou também chamada convenção condominial, que é o documento que faz surgir um condomínio edilício. Para que esse condomínio edilício ele seja constituído, então precisa haver aprovação de, prestem atenção, pelo menos 2/3 das frações ideais do condomínio. Ou seja, eu não estou falando de aprovação de pelo menos 2/3 dos condôminos. Por quê? Porque às vezes um mesmo condômino, ele é proprietário de 2, 3 unidades. Então, para cada unidade, haverá ali o direito ao voto. Para cada unidade, então eu conto uma fração ideal e é essa fração ideal que será levada em consideração aqui na convenção condominial. Então, quando se fala em necessidade de aprovação de pelo menos 2/3 das frações ideais, eu não conto as pessoas dos condôminos, mas sim as unidades que integram aquele condomínio edilício. Uma vez que esteja essa convenção aprovada e registrada, essa convenção ela tem força coercitiva. O que isso significa? Significa que essa convenção, este documento, essas regras, estas normas, elas são obrigatórias. Precisam ser cumpridas sob pena de responsabilidades que estarão previstas no Código Civil e na própria convenção condominial. Mas quem é que deve obedecer essa convenção condominial? A quem ela é obrigatória? Ela é obrigatória a todos os condôminos. Aqueles 2/3 que a aprovaram, não somente a eles, a todos os condôminos. Pouco importa quem sejam ou venham a ser. Ou seja, até aos futuros condôminos, Então, quando eu desejo e quando eu escolho adquirir uma unidade autônoma em condomínio edilício, antes eu só analisar a escritura pública para verificar ali a existência de algum gravame, né, ou algum empecilho que recaia sobre aquele imóvel, é importante eu conhecer a convenção daquele condomínio, porque talvez lá exista alguma limitação que não me interessa. Talvez lá exista algum impedimento no meu direito de uso que não é conveniente para mim, porque a partir do momento que eu adquira aquele direito de propriedade ou mesmo me torne locatário, eu estarei então debaixo daquelas regras e terei que cumprir todas elas sob pena de responsabilização.
Além disso, a convenção condominial, ela vai fazer constar desde a destinação daquele bem. Então, se trata de um prédio de apartamentos residenciais, ou se trata de um prédio de escritórios, ou se trata de um prédio para a área da saúde. Então, já começa aí, né, a base, a destinação mais importante ali para a utilização daquele imóvel, daquele prédio. O Código Civil, ele traz no 1333 algumas disposições que ele entende como obrigatórias. Não há convenção condominial sem a previsão, né, das regras que estão elencadas no inciso do 1333. Por exemplo, a destinação desse imóvel, por exemplo, a forma de cobrança e o que incidirá sobre a taxa condominial, a administração desse condomínio, tudo aquilo que decorre ou tudo aquilo que é inerente ao condomínio edilício e que não pode deixar de existir na convenção condominial. Mas também podem haver ali especificações que sejam um plus, sejam algo que esteja além dessas disposições. A depender então dos interesses, a depender então da vontade desses 2/3 das frações ideais. A convenção ela pode ser alterada a qualquer tempo e é comum a alteração da convenção condominial, principalmente porque eu começo a utilizar o condomínio e percebo que algumas regras precisam ser inseridas, outras regras não estão funcionando, ou porque eu quero mudar a destinação daquele imóvel. Então é possível essa alteração, só que essa alteração, como regra geral, ela também necessita dos mesmos 2/3 das frações ideais para que ela seja aprovada. Cuidado! Para algumas regras, para algumas especificações, principalmente em relação à estrutura daquele condomínio, eu preciso de unanimidade. 2 exemplos. O prédio é um prédio de apartamentos e agora nós queremos transformá-lo em um prédio de escritórios. Eu quero mudar a destinação daquela edificação. Para isso, eu preciso de unanimidade das frações ideais. Eu quero mudar a fachada daquele prédio, eu quero mudar a cor daquele prédio, eu quero mudar, então, o revestimento daquele prédio. Eu preciso também da unanimidade dos representantes das frações ideais. Bom, uma das disposições obrigatórias que constam lá do 1333 é a necessidade de que essa convenção de condomínio tenha um regulamento ou também chamado regimento interno. Então, o regimento interno ele é uma parte que complementa a convenção condominial, ou ele é uma parte integrante obrigatória da convenção condominial, em que eu vou fazer constar algumas regras que são mais pontuais com relação então a funcionamento, com relação a algumas limitações, a algumas proibições. Então, por exemplo, a criança não pode entrar na piscina, criança de menor de 6 anos não pode estar sozinha na piscina. Então, é uma determinação pontual. O horário de funcionamento da recepção, das 8 da manhã às 18 horas. Então, algumas regras que são específicas, principalmente quanto à rotina e o dia a dia desse condomínio, elas precisarão constar desse regulamento que geralmente está ali afixado no hall de entrada, que está fixado no elevador, que está fixado nos corredores. Ele precisa estar visível para que os condôminos eles tenham acesso a essas limitações e possam então respeitá-las. Bom, como eu já disse para vocês, a estrutura interna de um condomínio edilício é que o caracteriza como condomínio edilício, tá? Apesar de nós termos visto que lá no condomínio em geral, o condomínio ele pode ser um condomínio universal ou ele pode ser um condomínio então exclusivo. Nesse caso, há uma particularidade principalmente pela própria edificação.
né? Então, quando a gente fala do condomínio edilício, a gente sempre vai entender que na estrutura desse condomínio eu terei partes que são chamadas partes integrantes ou partes autônomas, e essas partes autônomas, elas sempre terão que estar vedadas, divididas, separadas de outras partes autônomas, geralmente enumeradas, geralmente identificadas com símbolos, com letras ou com números, e sobre essas partes autônomas existe o exercício do direito de propriedade do condômino de forma plena e exclusiva. Ninguém tem acesso, ou seja, nenhum outro condômino pode ter acesso àquela unidade se não for de interesse com a autorização daquele proprietário. Eu até posso ter um condomínio em geral em um condomínio edilício. Como assim? Eu posso ter 2 proprietários do mesmo apartamento e um apartamento que está em um condomínio edilício. Então, as regras do condomínio em geral vai funcionar para a unidade em si, mas aos 2 funcionará também as regras do condomínio edilício. Agora, se se trata de apenas um proprietário, sobre cada unidade autônoma, só aquele proprietário é que poderá exercer, então, o seu direito de propriedade de forma exclusiva e de forma plena. Agora, para que ele possa usar aquela unidade autônoma, ele precisa de acessar algumas áreas. Áreas essas que também deverão ser acessadas por outras pessoas. Então, não existe elevador para cada uma das unidades autônomas, não existe piscina exclusiva para cada uma das unidades autônomas. Então, a gente chama isso de áreas comuns, né? A gente chama do espaço de lazer, do jardim, do hall de entrada. Tudo isso é chamado de parte comum. E essa parte comum, ela poderá ser utilizada e exercida por todos os condôminos, claro que dentro de limites tratados e estabelecidos lá na convenção condominial, e essas partes comuns, elas geram despesas, e essas despesas, então, elas serão divididas, elas serão partilhadas por todos os condôminos, por todas as frações ideais. Bom, o Código Civil, ele estabelece, então, um conjunto de direitos e deveres que recaem sobre esses condôminos. Vale lembrar que, além destes, porque o Código Civil autoriza, eu posso incluir novos direitos e novas obrigações lá na Convenção de Condomínio, tá? Então, os deveres, eles estão elencados no 1336, em 4 incisos, e dispõem sobre as principais obrigações destes condôminos. A primeira delas é acerca da obrigatoriedade do pagamento da taxa condominial. O que é a taxa condominial? Nada mais é do que o rateio das despesas que as partes comuns geram para a utilização daquela propriedade. Então, se eu tenho uma recepção, eu tenho um funcionário e esse funcionário recebe um salário. Se eu tenho uma piscina, essa piscina precisa ser limpa, ela precisa estar adequada aos condôminos. Então, tudo isso gera uma despesa e esta despesa precisa ser rateada e ela é rateada através da taxa condominial. Segunda obrigação é a proibição de que aquele condômino ele realize obras na sua parte integrante, na sua parte autônoma, obra essa que mexa com a estrutura geral do condomínio, né? Em que coloque em risco toda aquela edificação e toda aquela estrutura. Então, toda vez que eu vou realizar uma obra, eu tenho que buscar informações acerca, né, da estrutura daquele imóvel. Não modificar a forma nem a cor da fachada, lembra? Isso é algo que, para ser mudado até na convenção, eu preciso de unanimidade, que dirá um condômino querer mudar lá a janela, né, o modelo da janela, querer mudar o que é muito comum, e a gente tem que olhar isso também na convenção, por exemplo, colocar vidros, né, nas sacadas, como algumas edificações, como alguns condôminos têm feito. Eu preciso observar se não existe uma proibição da instalação desses vidros, porque isso muda também
a fachada daquela edificação e também observar as normas de direito de vizinhança. Eu nem precisaria colocar isso, porque se eu sou vizinho, eu tenho que obedecer às normas de direito de vizinhança. Só que, quando a gente fala de condomínio, o objetivo do condomínio é concentrar a maior parte possível de pessoas no mesmo local. Se existe uma proximidade maior dessas pessoas, desses vizinhos, as interferências prejudiciais, elas acontecem com maior frequência. Então, mais do que em qualquer relação de direito de vizinhança, mais do que qualquer relação ali do que ocorre, por exemplo, em um bairro, com casas, nos condomínios edilícios, essa relação ela fica mais aflorada e essas obrigações decorrentes do direito de vizinhança ficam muito mais, ou se tornam muito mais úteis e urgentes nessas relações. Eu coloquei aqui uma curiosidade, por quê? Porque existem algumas convenções condominiais aí que inclusive proíbem, né, a criação, né, ou a propriedade de animais de estimação em unidades autônomas. Muito cuidado, porque existem algumas jurisprudências e cabe aí vocês pesquisarem, em que mesmo que na convenção condominial proíba, né, alguns juízes têm entendido que não, que ali estaria, né, se restringindo demais o direito de liberdade, né, dentro da sua parte integrante, dentro da sua parte exclusiva. Então, alguns juízes têm entendido que essa proibição para a propriedade de animais em condomínios edilícios, claro, residenciais, ela estaria sendo exagerada, então vale vocês pesquisarem a respeito do assunto. Agora, se eu não cumpro esses deveres, surgem as responsabilidades, tá? Aqui, basicamente, o que eu quero dizer para vocês, nos parágrafos do 1336, é que se eu não cumpro aquelas obrigações decorrentes, então, dos incisos, surge para mim, por exemplo, se eu não pago a taxa condominial, eu vou sofrer consequências em razão do não pagamento dessa taxa condominial. Então, eu vou ser obrigada a pagar juros, eu vou ter que pagar multa, eu vou ter que pagar correção monetária, né? Eu posso, se eu não cumprir os demais deveres, ainda sofrer algumas multas, né? Multas essas que não podem passar alguns limites. Então, eu desrespeito a obrigação de mudar a fachada, então essa multa ela não pode passar de 5 vezes o valor da minha contribuição mensal. Então, o 1336 vai trazer responsabilização para esses condôminos. O 1337 vai dizer o seguinte, olha, e aquele que já vem descumprindo de outras vezes? Olha, ele já não cumpriu uma vez, ele vem e descumpre novamente. Então, para ele, eu ainda posso acrescer uma outra responsabilidade, que é o pagamento da multa também, e a multa aqui correspondente até o quíntuplo do valor atribuído mensalmente para as suas despesas condominiais. Então, além daquela multa anterior, eu também tenho esta. E mais uma, olha, e se eu tiver um comportamento antissocial, com incompatibilidade de convivência com os condôminos, né? Então, eu resolvo utilizar o meu apartamento como um local de prostituição, né? Em que há entrada e saída de clientes constantemente, trago amigas para este apartamento, né? Totalmente incompatível com um prédio residencial. Então, neste caso, ainda pagamento de multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à minha contribuição condominial. E os meus direitos? Eu tenho o direito de exercer a propriedade da minha unidade autônoma de forma exclusiva. Não há aqui qualquer tipo de interferência, não há qualquer tipo de anuência ou de concordância dos demais. O direito de usar as áreas comuns de acordo com a destinação do edifício, claro, né? Eu vou usar a piscina, eu tenho que usar a piscina para os propósitos que ela foi instalada. Eu vou usar a área de lazer para os propósitos
para a qual eles foram instalados. E votar e participar das deliberações nas assembleias, desde que quite com o pagamento da taxa condominial. Então, muito cuidado, porque por algum momento, em algumas circunstâncias, alguns condomínios começaram a proibir os condôminos de utilizar os serviços das áreas comuns se ele estava inadimplente. Então, se ele estava inadimplente, ele não podia usar a piscina. Se ele estava inadimplente, eu cortava o gás da unidade autônoma. Se ele estava inadimplente, ele não podia subir de elevador. Absurdo esse tipo de conduta, e claro que está mais do que pacificado na jurisprudência que, se eu tenho todas aquelas condições, todas aquelas responsabilidades das cobranças de multa, juro, correção monetária, não tem que se falar em impedimento da utilização dessas áreas comuns pelos condôminos inadimplentes. Agora, o Código Civil mesmo estabelece o seguinte, que se não está aquele condômino adimplente, quite com a sua taxa condominial, ele não pode votar e participar das deliberações das assembleias. Ou seja, ele até pode ir na assembleia, mas ele não pode ir lá discutir, ele não pode emitir opinião, muito menos votar, porque ele não está ali em dia com a sua obrigação pelo pagamento e pela divisão, então, do seu direito, da divisão das despesas das áreas comuns. Mais um detalhe, aqui eu tenho o direito de exercer o direito de propriedade sobre a unidade autônoma, e se eu não quiser mais exercer esse direito, por exemplo, se eu desejar vender essa propriedade, não existe aqui o direito de preferência que acontece lá no condomínio em geral. Lá no condomínio em geral, se um condômino desejar vender a sua cota ideal, ele obrigatoriamente precisa oferecer aos outros condôminos, e caso eles não queiram, então ele oferece para terceiros. Aqui no condomínio edilício isso não existe, porque eu disse para vocês que sob a unidade autônoma, sob a unidade exclusiva, há posse plena. E essa posse, ela não precisa de anuência e não precisa de autorização dos demais condôminos. Agora, mais do que no condomínio em geral, e a gente falou disso lá no condomínio em geral, a figura do administrador do condomínio, ela se faz necessária. Por quê? Porque há uma concentração maior de pessoas, de condôminos, se utilizando daquela mesma edificação. E a partir do momento em que há uma concentração maior, em que há frações ideais maiores do que no condomínio em geral, então a necessidade de se ter uma figura que administrará toda a relação existente entre essas pessoas é imprescindível, tá? Então a administração do condomínio é algo que precisa estar determinada lá na convenção condominial. Então, é a convenção condominial que vai dizer de que forma essa administração ela vai acontecer. Então, a gente tem que entender que às vezes eu tenho um prédio que tenha 6 apartamentos e eu tenho um prédio em que eu tenho um condomínio em que tenha 6 torres e tenha lá 30 apartamentos em cada uma dessas torres. Então, há uma necessidade de uma administração deste condomínio. Essa administração, ela está limitada a algumas regras determinadas pelo Código Civil, como, por exemplo, o tempo do mandato, né? Então, aquele síndico, essa administração, ela estará ou poderá ser exercida por 2 anos, podendo ser reeleita, né? Então, podendo haver a reeleição desse síndico. O Código Civil diz que o síndico, ele não faz jus à remuneração, porém, se a convenção condominial prevê, então, sem problema algum. Então, é claro que, às vezes, né, num prédio de 6 apartamentos, o síndico, ele acabe não fazendo ou tendo necessidade de uma remuneração, porque o seu trabalho, né, ou a sua necessidade de intervenção naquela administração, ela é bem menor do que, por exemplo,
num condomínio que tenham aí 3, 4 torres de apartamentos, tá? Então, isso vai depender da convenção condominial e das características daquele condomínio edilício, mas não é proibido, tá? Porém, como regra geral, o síndico não faz jus a esta remuneração. Às vezes é muito comum, né, que ele não tenha um pagamento, um salário, ele tem lá a isenção da taxa condominial, por exemplo, tá? Agora, existem situações em que, dependendo da extensão daquele condomínio, eu preciso contratar alguém que exclusivamente se dedique àquela administração. E aí eu preciso pagar um salário para que ele possa exercer a sua função. Às vezes essa pessoa é o próprio condômino, mas não necessariamente precisa ser. Às vezes é uma pessoa física estranha, né, aos condôminos, é alguém que possui competências, possui formação, possui experiência na administração de condomínio, então é muito melhor que ele não seja condômino. E às vezes eu também posso contratar empresa especializada na administração de condomínio. Então, dependendo do tamanho desse condomínio, uma pessoa só não é suficiente. Então, eu preciso de uma empresa e essa empresa é que irá, então, reger, né, e administrar todo este condomínio. O 1348 vai dizer, independente de ser condômino ou pessoa estranha ou empresa especializada, o síndico, ele então deverá e terá como obrigações, além destas, as que também constarem da convenção condominial. Então, nós vamos ver que existe a obrigatoriedade de que uma reunião seja realizada pelo menos uma vez ao ano, que é a chamada assembleia. Quem convoca para essa assembleia é o síndico. Além disso, ele representa o condomínio, o conjunto de condôminos exteriormente, perante terceiros, né, em juízo ou fora dele. Então, a prefeitura municipal aplicou uma advertência àquele condomínio por conta da instalação das lixeiras daquele condomínio. Então, quem vai lá representando esse condomínio é o síndico. Ou existe uma ação, uma reclamação trabalhista, né, do porteiro em face do condomínio. Então, quem representa perante o juízo, né, com a participação inclusive na audiência, é este síndico, que imediatamente deverá comunicar isso para os demais condôminos. Então, todo e qualquer procedimento judicial ou administrativo deverá ser levado ao conhecimento, então, dos demais condôminos. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e todas as outras disposições que existirem acerca daquele condomínio edilício. É ele quem irá verificar todas as necessidades de reparo, de instalação, de adequação, de troca, tudo aquilo que for necessário para o bom uso das áreas comuns do condomínio edilício. Elaborar o orçamento de receita e despesa, ou seja, aquele balanço geral, aquele balanço final que deverá ser apresentado uma vez ao ano aos condôminos. Cobrar as taxas condominiais dos condôminos, né? Cobrar então aquela taxa de condomínio, inclusive fazendo constar nessas cobranças as multas e penalidades que estejam previstas na convenção. Prestar contas na assembleia acerca então de todas as despesas e de todas as receitas decorrentes deste condomínio e ainda realizar seguro da edificação. Bom, e sobre essa assembleia? Então o 1350 diz o seguinte, que pelo menos uma vez ao ano deverá ser realizada uma reunião com todos aqueles que são os titulares das partes integrantes, das partes exclusivas do condomínio. Sejam eles proprietários, sejam eles locatários, sejam eles comodatários. Todos eles poderão participar dessas reuniões, lembrando que se o condômino estiver inadimplente, ele não poderá fazer qualquer deliberação ou ter qualquer tipo de direito de votação, mas pode sim frequentar, né, estar presente naquela assembleia. Essa assembleia geral, essa assembleia ordinária, ela será convocada pelo síndico. Se não for convocada pelo síndico, os demais condôminos podem realizar essa convocação. Podem, claro, e
havendo necessidade de convocar para as assembleias extraordinárias também, né? Que não sejam aquelas que normalmente ocorrem. Nessa assembleia, lembra que aquela prestação de contas ela deve acontecer com a apresentação das receitas e despesas, né, que serão elaboradas pelo síndico. Então o síndico vai apresentar e ali os condôminos deverão aprovar ou rejeitar aquelas contas. E havendo ali o final do mandato do síndico ou por alguma outra situação que é necessário afastar aquele síndico, também se faz a eleição do síndico nas assembleias de condomínio. Pois bem, encerramos aqui o estudo do direito de propriedade, finalizando com o condomínio edilício. A partir da próxima aula, nós começaremos a estudar os outros direitos reais, chamados direitos reais sobre coisas alheias, e entenderemos o porquê dessa denominação. Agradeço a presença e a atenção de cada um de vocês. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva no canal, ative a notificação e, mais importante, se você quiser também que o seu colega tenha acesso a essas informações ao direito civil, compartilhe com ele este canal e eu serei extremamente grata por esse seu comportamento e por sua ajuda. Estou à disposição de vocês por e-mail, lá nas redes sociais. Vai lá, né? Me manda um recadinho e me diz o que você tem achado das nossas aulas e eu prometo aprimorar cada vez mais este canal. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.